Boa tarde. Nessa videoaula de hoje a gente vai estudar aqui as características do triângulo retângulo. E nisso aqui eu trouxe aqui a figura de um triângulo retângulo, destacando aqui alguns elementos importantes do triângulo retângulo. Para começar, a primeira característica do triângulo retângulo é que ele tem que ter um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus. No caso aqui representado por a letra A maiúscula, né? Esse ângulo de 90 graus. E esses dois lados, ó, esse lado BA ou AB e esse lado AC, a gente chama de catetos. E esses dois catetos aqui, ó, ou seja, esses dois lados, eles formam o ângulo de 90 graus. E tem o outro lado, ó, que está oposto, ó, coloquei uma seta destacando aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Oposto quer dizer lado contrário, né, sentido contrário. A gente chama de hipotenusa. Geralmente vem um A aqui, mas nesse caso eu representei por a letra H, né? H minúsculo. E esse aqui é o cateto oposto, representei por a letra A. E o cateto adjacente, próximo, né? Por a letra B. Interessante a gente relembrar, ó, que é o seguinte: a soma dos ângulos internos, ó, aqui desse triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Então, se aqui tem 90, necessariamente, ó, esse ângulo B e esse ângulo C, a soma deles tem que dar 90 também, porque 90 mais 90 vai dar 180. Ótimo. Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai ver qual é a relação. A gente até já citei, mas eu vou só reafirmar aqui qual é a relação entre os lados. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ó. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. O cateto oposto e o cateto adjacente são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Ó. O cateto oposto e o cateto adjacente formam esse ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E agora, com relação aos ângulos, nosso ângulo A é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Como a gente viu na figura aí no início, ó, esse ângulo A é o ângulo de 90 graus e o ângulo BC, ó, e B e C são ângulos menores de 90 graus. Claro, né? Porque a soma deles tem que dar 90, portanto, eles são menores do que 90. São os ângulos agudos, né? B e C são ângulos agudos. O ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Onde B mais C dá 90. Necessariamente tem que dar 90, porque a soma dos três é 180. Como o A já vale 90, logo B mais C só existe uma possibilidade para ele, a soma deles serem 90. E eu concluo, né, como eu falei no início, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então A mais B mais C necessariamente é igual a 180 graus. Outro ponto importante que a gente vai trabalhar aqui é com relação à área. A área do triângulo ela pode ser obtida por essa fórmulas aqui. A formulazinha é só multiplicar a base vezes a altura. A base aqui é o B, ó, a altura é o A, e dividir por 2. Aqui ao lado eu trouxe um exemplo, ó, que pode trabalhar perfeitamente o cálculo da área de um triângulo. Um triângulo aqui de base 3 e altura 4, hipotenusa igual a 5. Só um detalhe que eu esqueci de falar, aproveitar aqui e falar. Que a hipotenusa, ou seja, esse lado aqui que está oposto ao meu ângulo de 90 graus, ele vai ser sempre o maior lado do triângulo. Porém, para calcular sua área, eu não preciso de utilizar essa informação da hipotenusa, esse valor. Aí aqui, ó, substituindo aqui nessa fórmula, então a área fica básica, que é 3 vezes a altura dividido por 2. Eu não simplifiquei, mas eu poderia ter feito aqui também, ó. 3 vezes 4 deu 12, dividido por 2 deu 6. Lembrando, ó, como está em centímetros quadrados. Mas perceba, ó, que eu poderia ter feito isso também, ó. 3 vezes 4 sobre 2. Ora,
um está multiplicando, o outro dividindo, eu posso simplificar. Se ambos existir um divisor comum entre eles dois. Existe o 2, né? O 2 tanto divide o 2 como divide o 4. Isso aqui vai me dar 3 vezes 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1, ó. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. 2 vezes 3, 6. No caso, 6 centímetros quadrados. E essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E na nossa próxima videoaula a gente vai estudar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, né, que é aplicado aqui no triângulo retângulo.